todo ano celebramos ao nosso Deus a nossa gratidão pela existência da IPA. E está conosco desde manhã o reverendo Roberto Bittencourt, que já nos falou na parte da manhã. Fomos colegas de seminário, de quarto, e para mim foi um privilégio muito grande poder revê-lo depois de todo esse tempo. Eu disse hoje de manhã que a última vez que eu vi foi no culto de formatura dele. Então, ele se formou em 1982 e eu me formei em 1983. E eu disse para os irmãos hoje de manhã que essa maneira dele ensinar era a maneira que ele ia compartilhar comigo algumas descobertas que ele fazia. Isso assim, 2 horas da manhã, 1 hora, porque você dorme bem hoje, não? Porque ele estudava até altas horas. Às vezes ele já me acordava e dizia, cara, levantei, deixa eu te contar um negócio. Alguma coisa que ele tinha descoberto. Então, foi um prazer muito grande ouvi-lo hoje de manhã novamente, matei a saudade dessa exposição clara, gostosa de ser ouvida. E agora nós temos também o privilégio de ouvir Deus falar através dele aos nossos corações. Pastor Roberto, fica à vontade, que Deus continue a usá-lo. Vou pôr mais água aqui para você. Não precisa. Está ligado aqui. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer ao Ezequiel pelo convite, ao conselho por ter me permitido estar aqui participando desse momento de celebração do aniversário, 137 anos dessa igreja, e para mim é uma bênção muito grande ver o Ezequiel aqui. Quem diria, 34 anos atrás, naquele quarto de seminário, 2 estudantes, eu já com uma experiência pastoral em Cuiabá, na central de Cuiabá, ele se preparando, vindo de Goiânia, e dali eu segui para o ministério em Natal, a Presbiteriana Central de Natal. Depois eu fui para os Estados Unidos, voltei para o Brasil, em fases diferentes, nos separamos fisicamente, e agora tive a alegria de voltar aqui e conhecer a igreja do Ezequiel, conhecer vocês, se bem que eu já tenho algum vínculo com essa igreja. O meu cunhado Elias Dantas foi pastor aqui, minha irmã Maria Amélia também participou aqui, acho que ela foi professora de uma escola que tinha aqui na igreja. Eu estive aqui na época em que a igreja, acho que funcionava no templo ao lado. E através desse convívio conheci o Azen, quem mais? Várias pessoas, o Saulo, o Weber, meu irmão, ajudou o Elias aqui também. Então o vínculo se mantém, não é? O vínculo se mantém. A gente acaba se fazendo relacionamentos, e isso faz da igreja alguma coisa diferente na vida da gente. Eu gostaria de falar hoje sobre ouvir a voz de Deus. O texto nosso para essa noite está em Lucas, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 27. Jesus Cristo se dirige para os seus discípulos e diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus Cristo traz essa palavra num contexto, é o contexto do capítulo 10. Se vocês lerem logo do início em diante, ele vai dizer: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Ele está falando dele mesmo. Para este o porteiro abre,
As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Então Jesus Cristo está falando sobre ouvir a voz do pastor, ouvir a voz do nosso líder. Se essa igreja existe, é porque nós ouvimos a voz do Senhor Jesus Cristo. Houve um período, especialmente na época da minha conversão, houve um período que pouca gente se converteu sem ouvir um cântico, que dizia assim: manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Aí chega num momento e fala assim, é a voz que te chama. E a gente apelava para que o indivíduo ouvisse a voz do Senhor Jesus. Eu me converti, não foi através desse cântico, mas a voz do Senhor Jesus me acompanhou em todas as fases da minha vida. Eu saí de Casa Branca e tinha certeza absoluta que Jesus Cristo estava me mandando para a palavra da vida. De lá, um pastor chegou para mim, reverendo Aristóteles Ferreira da Fonseca, em São Paulo. Eu colaborava com o ministério da igreja, uma igreja em São Paulo, e ele chegou para mim e falou: Roberto, você não gostaria de ser meu pastor auxiliar em Cuiabá? Nunca tinha ido a Cuiabá, não sabia o que era Cuiabá, não sabia onde estava entrando. E lá em São Paulo, na igreja do Brás, na casa do pastor, eu sou convidado e eu digo sim em poucos segundos. Disse sim para ele, com uma certeza muito grande de que Jesus estava me levando para Cuiabá. Fiquei 2 anos em Cuiabá, um ministério lindo, maravilhoso. No momento certo, Deus falou comigo que eu deveria ir para Recife. Foi lá que eu encontrei o Ezequiel. Em Recife, eu como seminarista, sinto uma voz no meu coração. Vamos criar um grupo de estudo bíblico, com seminaristas e membros de igreja, jovens. Esse grupo cresceu de 10 para umas 50, 60 pessoas. Resolvemos fazer um ministério chamado Ministério Nova Terra. E nós começamos um trabalho no centro de Recife, numa quadra de esportes, todo sábado à noite. A moçada das igrejas iam e nós tínhamos lá reuniões grandes de até 1000 pessoas. Porque nós ouvimos a voz, um chamado, como foi falado hoje aqui, Deus chamando pessoas para fazer alguma coisa, Deus fala conosco. De Recife eu vou para Natal. Fico 7 anos em Natal. De Natal eu vou para os Estados Unidos. 8 anos nos Estados Unidos. Faço um mestrado, um doutorado. Volto para o Brasil. Porque Deus falou comigo. Volto para o Brasil. Estou no Brasil pastoreando uma igreja pequena. Feliz da vida. Eu vou contar essa história daqui a pouco para vocês. Porque Deus falou comigo. Vocês ouvem a voz de Deus? O texto diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que eu estou aqui hoje? Porque de alguma forma, Jesus falou comigo, vá até Araraquara. Vá rever o Ezequiel. Vá ver a igreja dele. Vá ver o Felipe, a Rutinha, o Mané. Vá ver essa turma aí que agora já faz parte da sua família. Deus falou comigo. Deus tem falado ao seu coração? Sim ou não? Mais ou menos? Tem um teólogo que diz assim, olha, se alguém disser que ouviu a voz de Deus uma vez na vida, tá bom. Mas se alguém disser que está ouvindo a voz de Deus todos os dias, a indicação é manicômio.
É porque ouvir a voz de Deus, eu fazendo minha pesquisa na internet para ouvir a voz de Deus, aí eu peguei um depoimento de uma pessoa em inglês, porque uma pessoa publicou um vídeo falando o que é ouvir a voz de Deus, e aí o comentário, né, de um crente embaixo, eu noto mesmo que essa irmã não conhece a Deus. Eu falo com Deus todos os dias, e a voz de Deus é grave, pausada, ela é muito assim, então é profunda, parece um trovão, mas ao mesmo tempo aveludada. E ele explica como é que é a voz dessa mulher, não sabe nada. Tem crente aqui de 50 anos e não pode dizer qual é o tom da voz de Deus. Bom, se você pegar Apocalipse, ele diz como o som de muitas águas. Mas então é uma coisa fortíssima. Mas ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Como? O que é ouvir a voz de Deus? Se você pegar, por exemplo, a Francis Schaeffer, ele diz assim, uma das características principais do cristianismo é que nós cremos que Deus existe e Ele se comunica conosco. Ele fala conosco. Ele toca no nosso coração. Ele mostra a sua vontade. Ele nos induz a obedecê-lo. Ele nos chama a segui-lo. Olha que hino lindo. Não vim aqui para cantar hoje não, viu? Mas eu acho pertinente. Já tem gente que canta bem aqui. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer, vem meu filho, vem me escutar. Não é lindo? Ouvir a voz, a gente canta isso. Você tem ouvido a voz de Deus? O texto diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como elas ouvem? Aí é com cada um. Deus fala na linguagem do receptor. Com certeza ele fala em português para você. Porque ele é condicionado à sua capacidade de entendimento. Então veja, Deus se relaciona. E Jesus está fazendo uma afirmação que, num certo sentido, é uma bênção, é uma garantia de que nós pertencemos a Ele. Mas também é um alerta, porque aquele que não ouve a voz de Deus, aquele que não está em comunhão com Deus, que não tem uma convivência com Deus ao ponto de entender a Deus, ouvir a Jesus Cristo, ele está em águas turvas. Ele precisa ouvir a voz de Deus. Nós calvinistas entendemos que a pessoa que é de Deus, ela permanece em Deus. Ela continua, por mais tropeços, por mais dificuldades que ela tem, de alguma forma ela volta, porque ela tem um pastor e esse pastor não nos larga de jeito nenhum. A ovelha que vem a ele jamais será afastada, jamais será separada dele, por mais lutas que nós tenhamos. Então esse é o meu tema hoje. A voz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, Deus fala. Essa é uma convicção. Deus fala comigo e fala com você. Nós vivemos neste mundo ouvindo a voz de Deus. Jesus, em João capítulo 3, diz assim, o que é nascido de Deus é como um vento. Ouves a sua voz, mas você não sabe para onde ele vai, de onde ele vem. Ouves a sua voz. Você está sendo guiado por alguma coisa na sua vida. Nada acontece de bom ou de ruim na sua vida que não seja pela vontade, pela direção de Deus. Até as nossas dificuldades, as nossas incoerências, as nossas limitações, a nossa falta de compreensão. Deus tem um plano e Ele, nesse plano traçado, continua a fazer uma obra na nossa vida. Isso é a igreja, no mundo inteiro. Quando o texto de João diz que eu tenho ovelhas que não são deste aprisco, ele estava se referindo a você e a mim, aqui em Araraquara, que um dia ouviríamos a voz do Senhor Jesus e o seguiríamos. Maravilhoso, não é? Estamos diante de um mestre que fala conosco de uma forma pessoal. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim,
havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus fala conosco, Deus mexe na nossa história. Hoje de manhã nós falamos sobre um Deus que age na história com atos de salvação. Na sua própria história, Deus interviu. Ele de alguma forma entrou na sua história para fazer uma obra de salvação. E Ele falou ao seu coração e trouxe você para perto dEle. O texto diz que nós hoje ouvimos mais através de Jesus Cristo. Jesus era a voz viva de Deus encarnada. Era a própria palavra, o verbo falando. O que Jesus falava era Deus falando. A palavra viva. Agora temos a Bíblia como uma palavra escrita, que revela a voz do Senhor Jesus. O pastor Nicodemos diz assim: se você quiser ouvir a voz de Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. Está certo? Se você ler a Bíblia em voz alta, é Deus falando com você. Se você ler, é Deus falando com você pela leitura em voz baixa. Deus, de alguma forma, fala conosco. E se você estudar sobre isso, você vai ver que Deus fala de várias formas, de várias maneiras. Vocês se lembram de Gideão? Deus não é um Deus ingrato, Ele vai usar a sua limitação para falar a você. Gideão quer saber a vontade de Deus. Chove no novelo, deixa seca a terra, Deus, pá, faz. Ele não está convencido ainda da palavra de Deus. Agora é o seguinte, faz chover na terra e deixa o novelo seco. Faz. Deus quer... Olha, gente, é nesse ponto que nós temos que entender que Deus usa todos os meios, de todos os meios, até nessas igrejas que nós não acreditamos. Quando o indivíduo vem com 1000 profetadas e profecias, Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode falar até através de uma mula, meus queridos. Não que o pastor, mas através do pastor, através dos presbíteros, ele fala, ele usa todos os meios. Você está assistindo a televisão, você está lendo um livro, às vezes é um espírita que está te dando uma sova. Eu, em Cuiabá, fui conversar com um homem, assim, um espírita, e eu, naquela meninice espiritual, preocupado mais com cigarro do que qualquer outra coisa, falei sobre os vícios da alma, e o cigarro, e a bebida, e isso e aquilo. E esse homem espírita chegou para mim e falou assim: pastor, sabe o que é difícil tirar da nossa vida, pastor? O orgulho, a inveja, a mentira. Esses são vícios imperceptíveis, mas que estão lá dentro do nosso coração. E eu, como pastor presbiteriano, da Presbiteriana Central, estou ouvindo esse espírito me dar uma lição. Deus falando comigo através daquele homem. Deus usa todos os meios para falar e para atingir o seu coração. Porque Deus fala de muitas maneiras, de muitas formas. E Ele atinge o nosso coração. Em segundo lugar, queria dizer que o discípulo do Senhor Jesus ouve. Se por um lado Deus fala, o discípulo ouve, a ovelha ouve o Senhor Jesus. Percebe a voz. Isso é extremamente importante. Agora, claro, que voz é essa? Eu vou citar um autor chamado Dallas Willard. É um dos homens um santos, falecido faz 2 ou 3 anos. Ele escreveu muito sobre espiritualidade. E ele falava assim, olha, o método mais comum de Deus falar comigo ou com as pessoas é através da mente. Deus fala conosco através da nossa mente. Esse é o meio comum. Deus pode mandar um raio em algum lugar. Deus pode causar um acidente para que você ouça. Deus pode tirar de você um emprego ou dar para você uma promoção. Deus pode fazer várias coisas para falar com você. Mas Dallas Willard dizia assim, o jeito mais comum de Deus falar conosco é na nossa mente. Através dos nossos pensamentos. E gravem isso.
que são nossos, pensamentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Deus toca aquela centelha de verdade, aquele insight, aquela percepção de que Deus falou comigo. Se você fosse estudar aí numa linguagem teológica, fusão de horizontes, quando você, na sua realidade, encontra a realidade de Deus e aquilo se funde, e a sua alma adquire uma certeza de que Deus falou com você naquele momento histórico da sua vida. E não tem ninguém que possa tirar aquilo, essa convicção da sua vida. Porque Deus fala conosco através dos nossos pensamentos, que são nossos, mas que não tiveram origem em nós. Lindo, né? Eu repeti porque o Felipe está anotando, ele ficou meio perdido, perguntou para o amigo, falei, não, então vou repetir. Muito bem, são pensamentos nossos, mas que não tiveram origem em nós. E Deus então vai incutindo a sua palavra no nosso coração, e as convicções vão sendo forjadas, aperfeiçoadas, e nós com clareza caminhamos na frente, obedecendo ao Senhor. A igreja é isso, é uma comunidade que ouve a Jesus. Ouve a Jesus. Essa é a nossa função, ouvir ao Senhor Jesus, exercitando todos os dias as nossas faculdades mentais. Olha o que o texto diz, Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz assim, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, as suas habilidades, faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deus fala conosco, Deus fala comigo, fala com você. Isso é extremamente importante, porque se você chegar, por exemplo, em Romanos, quando Paulo trata de quem pertence ou não ao Senhor Jesus, ele vai dizendo que o indivíduo recebe no seu coração um testemunho do Espírito, porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16. Então eu tenho que sentir essa presença de Deus na minha vida. Romanos 8, 14, diz assim, os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Há uma ministração, um sopro do Espírito no meu coração, que vai me levando a compreender a voz do meu Salvador. Muito interessante. Paulo, em Colossenses 3, 15 e 16, ele fala, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. A palavra que você vai querer ouvir um dia de Deus, essa é a que todos aqui eu acho esperam, é aquela que Jesus cita em Mateus capítulo 25. Eu quero um dia, na presença de Deus, ouvir isso. Vinde, benditos do meu Pai, entrai para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lindo, são as vozes do Senhor na minha vida. E eu tento seguir essa voz. Muito bem. O contexto dessa passagem é o capítulo 9. Nós estamos no capítulo 10, que é um capítulo belíssimo. Mas o contexto é o do capítulo 9. Quando Jesus Cristo tem um confronto com um homem cego. Esse homem se dirigia basicamente pela voz. E Jesus vai aplicar aquela experiência de cura de um homem cego para dar uma lição naqueles que não conseguiam ouvir a sua voz. Interessante. É por isso que ele traz o assunto de ouvir. As minhas ovelhas ouvem. Porque no capítulo anterior, várias ovelhas não ouviam. Interessante. Esse milagre de Jesus, o Ricardo Agreste diz que é o milagre mais nojento de Jesus Cristo. Porque vocês imaginem, gente, vamos pensar, Ezequiel, vamos supor que você receba de Deus uma orientação. Vou cuspir aqui, fazer um barrinho e vou colocar o barro do cuspe do pastor no olho do outro. Olha, eu acho que para cosmético muita gente ia topar. Mas
para ficar bonito. Eu já vi gente cheia de barro, misturado para ficar bonito. Eu já vi isso aí. Quando a turma topa. Para ficar bonito, você sabe que a beleza é uma das indústrias, a indústria da beleza é a que não quebra nunca. Pode ser a crise que for. Na Segunda Guerra Mundial, quando estava todo mundo quebrado, a indústria de cosméticos lá em cima. Minha avó, quando estava para morrer, chegou para as filhas, para minha mãe, e falou assim: filha, vocês, por favor, não se esqueçam de passar batom em mim quando eu estiver lá no caixão. Olha a preocupação. Então eu acho que se fosse para ficar bonito, tudo bem. Mas para, olha, eu vou cuspir, talvez, porque ele era cego, não notou, mas cuspiu no chão, fez lodo, barro, e com aquilo passou no olho e disse: vai lá no tanque de Siloé, e agora você volta curado. E aconteceu. Quando ele volta, há uma situação estranha. E as pessoas começam a questionar essa questão da cura. Mas vamos começar um pouquinho antes. Essa é uma situação muito estranha, porque esse homem está cego diante de Jesus e ele começa a ter uma voz diante dele. Imaginem, eu acho que eram presbiterianos, seus discípulos. Senhor Jesus, por favor, uma questão teológica aqui. Esse moço, que nasceu cego, ele é cego porque ele pecou, ou os pais dele, afinal, resolve que o problema do pecado, se ele herdou a maldição dos pais, ou se ele nasceu cego, não tinha feito nenhum. Olha que pergunta difícil, é coisa de escola dominical, de igreja presbiteriana. Mas era uma voz estranha, que não combinava, porque Jesus responde, nem ele, nem os seus pais, mas para que nele se manifeste a glória de Deus. Logo em seguida, os vizinhos reconhecem que ele é uma pessoa assim, e ficam assustados, e ficam nervosos. O que está acontecendo? E ele dá uma declaração, um homem chamado Jesus, fez isso comigo, me mandou me lavar e tal. E esses homens ficam confusos, levam o homem que estava vendo agora para os fariseus. E os fariseus criticam esse homem. Falam para ele que ele não sabe do que está falando. E na segunda vez que eles encontram os fariseus se encontram com esse homem dá uma lição teológica nos fariseus. Ao ponto de dizer para eles: será que vocês estão querendo segui-lo? E quando eles ficaram nervosos com esse homem, eles expulsaram. Os pais não quiseram se comprometer. Os pais disseram: ele que fale por si mesmo, porque nós não vamos dar testemunho por ele. É sim o nosso filho, mas ele que fale por si. Porque eles sabiam que eles poderiam ser expulsos da sinagoga, como o rapaz foi. Então você vê várias vozes ali, mexendo com a cabeça desse homem. E esse homem tem uma voz para seguir, até que chega no final, ele encontra com Jesus, e ele pergunta quem é Jesus. Eu sou Jesus, aquele que te curou, que abriu os teus olhos. E ele se ajoelha, e ali ele glorifica ao Senhor Jesus. Então esse homem sai cego, mediante um comando de voz do Senhor Jesus, e por fé obedece, com o olho cheio de cuspe e de terra, vai até o tanque de Siloé, se lava e miraculosamente volta a ver. E dá todo aquele rebuliço de várias vozes, condenando o que estava acontecendo. Jesus pega o gancho das vozes e ele traz agora a sua palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não ficarão dispersas, não ficarão confusas. Aqui nós tínhamos as vozes dos discípulos, as vozes dos vizinhos, as vozes dos familiares, as vozes dos fariseus, mas ele soube discernir a voz de Jesus Cristo e segui-la, acatá-la, obedecê-la, acolhê-la humildemente no seu coração. E ele agora está seguindo ao Senhor Jesus. Não é lindo? Porque se por um lado Deus fala, por outro a ovelha ouve. Em terceiro lugar, os mercenários que são citados no capítulo 10, os mercenários atrapalham, tentam roubar, matar, destruir a palavra que um dia foi colocada no seu coração.
Eu digo isso, meus queridos irmãos, porque eu já passei por muitas lutas. O reverendo Ezequiel acabou de dizer que já ouviu muitas outras vozes dentro do seu coração, mas ficou firme com a voz que o chamava para o trabalho. Eu já estive nos Estados Unidos. E quando eu fui para os Estados Unidos, foi um momento difícil na minha vida. Porque eu fui primeiro para uma escola bem conservadora, na linha nossa mesmo, dos bons seminários presbiterianos, da Palavra da Vida e tudo mais. Depois eu fui para uma outra escola, e depois fui para uma outra escola, uma escola muito liberal. E nesse convívio com o liberalismo, face a face, eu de alguma forma fui seduzido e afetado por tudo aquilo, ao ponto de quando eu voltei para o Brasil, eu não conseguia mais entrar numa igreja. Eu, pastor, não estou falando de novo convertido, não estou falando de gente do mundo, estou falando de um pastor ordenado presbiteriano com vários anos de ministério. Agora eu volto para o Brasil em crise. Eu não conseguia entrar dentro da igreja presbiteriana de Casa Branca, que foi a igreja onde eu cresci. Embora eu soubesse que Deus estava ali, embora eu soubesse que Deus estivesse fazendo uma obra maravilhosa e poderosa na vida de muitas pessoas, meu pai esteve nos Estados Unidos, feliz da vida. Meu pai era médico, não era pastor, mas apaixonado pela igreja, presbítero. Ele esteve nos Estados Unidos para me visitar. E numa conversa que ele teve comigo, ele pensou assim: meu filho abandonou o primeiro amor. Volta para o Brasil, reúne a família, fala do Elias, do Ebenezer, do Heber, do Eliseu, da Maria Mera, fala de todo mundo num vídeo de Natal. E quando ele chega para falar de mim, diz assim: o Júnior, eu sou o Roberto Bittencourt Júnior, o Júnior abandonou o primeiro amor. E ele manda essa fita para mim, para os Estados Unidos. Quando eu volto dos Estados Unidos, da minha crise, o meu pai adoece de câncer. E eu era o único filho que poderia, naquele momento, cuidar dele. E por 2 anos, Deus me colocou ao lado do meu pai, para cuidar dele. 2 anos, 4 cirurgias, carregando meu pai, perdendo peso, câncer na parótida, que migrou para o cérebro, e assim por diante. Esse foi o meu Deus falando comigo através do meu pai. Porque o homem que me ensinou a viver, me ensinou a morrer. Eu tive que dar para ele a notícia de que o câncer não tinha sido controlado, depois de uma sessão de bracterapia na Unicamp. Pai, o câncer migrou para o cérebro, não tem mais o que fazer. Eu estava na mesa, minha mãe aqui, meu pai ali. Ele olhou para mim, já com o olho suturado, já com a boca torta, porque ele tinha feito toda uma radioterapia, com fibrose e tudo mais, aqui no rosto. Desfigurado, não era mais o meu pai. E tive que falar para ele: pai, não deu resultado. O que meu pai fez? Se levantou, foi para a sala da nossa casa, se ajoelhou naquela poltrona, que eu várias vezes de madrugada indo ao banheiro, quase que tropeçava nos pés dele, porque ele estava ali ajoelhado orando. Se ajoelhou, ficou ali segundos, vamos dizer 30 segundos, 1 minuto no máximo. Volta serenamente, se senta do meu lado, e eu ponho a mão na mão dele e pergunto: pai, está tudo bem? Filho, acabei de falar com meu pai, está tudo bem. Semanas depois, Deus o levou. Esse homem me ensinou a morrer. Uma paz que eu não tinha no meu coração naquele momento. Deus restaurou a minha vida. Meus irmãos, mesmo sabendo das minhas crises, me convidaram para fazer o funeral. Reverendo Roberto Bittencourt Júnior vai fazer o funeral do seu pai. Eu dirijo o funeral com toda a família, pastores, presbíteros, e ali eu estou celebrando. 10 dias depois, eu estou de volta ao ministério como voluntário, ajudando meu irmão numa pequena igreja de São José do Rio Pardo. Eu estava envolvido com jornalismo e outras coisas mais,
e me voluntariei naquele ministério. Porque Deus falou comigo. Por mais distante que eu estivesse, o meu pastor não me abandonou. O meu pastor foi e com voz mansa, maravilhosa, falou meu coração, me cativou de novo e me trouxe de volta para o ministério. Quando eu voltei para a igreja, queridos, porque eu era um voluntário numa igreja local, ajudando Eliseu. De repente o presbitério diz, nós precisamos de um pastor na igreja de Vargem Grande do Sul. Meus amigos diziam, não vá, porque é ruim para o seu currículo. Não vá para lá não. São 10 idosos, eu era o mais novo. Não vá. E eu, não. É a chance que Deus está me dando de voltar, porque eu achava que eu não voltaria mais para o ministério. E eu estou na minha igrejinha, no lugar, feliz da vida, no lugar de onde eu jamais deveria ter saído. Feliz, completo, alegre. Ouvindo a voz do meu pastor, pedindo, cuida desses irmãos. Queridos, essa igreja existe para uma coisa só: ouvir a voz do seu pastor, o pastor principal, que é Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é ovelha? Consulte seu coração. Veja se você está distante, se você está endurecido pela tradição, pelo pecado, pela amargura, pelo cansaço, pela desilusão. Fala, Senhor Jesus, fala comigo, fala ao meu coração. Eu sou teu filho, tua ovelha, quero te seguir, quero ouvir a tua voz. Não quero ter um coração insensível à tua voz, como aqueles do capítulo 9 de João, que estavam endurecidos. As ovelhas do Senhor Jesus ouvem a sua voz. Amém? Nós vamos cantar um hino para terminar. Vou pedir para a organista vir aqui, ela está aqui presente. Vou pedir para ela vir e nós vamos ficar em pé. Agora, se você puder, vou convidar você. Vou convidar você para ficar em pé e vir aqui à frente. Não é um apelo, viu, irmãos? Não é um apelo. É só para ficar pertinho de mim aqui. Só isso. Porque eu fico meio longe assim, eu me sinto distante. Vamos cantar esse hino juntos, bem pertinho um dos outros. Vamos ficar próximos aqui e vamos cantar esse hino. Fala a minha alma, ó Cristo. Vamos ficar bem pertinho, deixa todo mundo chegar, abre espaço para todos. Isso, venham aqui, gente. Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Vamos dar as mãos, vamos cantar num gesto de fé, nesse Jesus que um dia entrou na nossa vida para nunca mais sair. Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador, faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome, dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar,
verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segrega ao meu ouvido, como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Com alegria, faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segrega ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Tu tens um Salvador. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos porque não estamos sós, não somos órfãos, não estamos perdidos. Temos um farol, uma voz clara a dirigir o nosso caminhar. Por mais difícil que pareça ser, Senhor, Jesus está conosco, está em nossas vidas para nunca mais sair. Te adoramos, te bendizemos por essa igreja, por este ministério, pelo seu pastor, seus presbíteros, diáconos, líderes. Que o Senhor, ó Deus, os conduza como um rebanho humilde e obediente todos os dias para a honra e glória do Senhor Jesus. Te adoramos. Amém. Amém.